Então, dando continuidade ao tema condução do calor, a condução seria a propagação do calor num material sólido através da vibração das moléculas desse material. Então a molécula começa a vibrar e essa vibração vai passando de molécula a molécula dentro do material sólido. Em física é sempre bom você criar modelos, né, para poder investigar um fenômeno. Então, por exemplo, eu tenho um modelo para um sólido que recebe energia, né? E para que a gente consiga enxergar como é que se dá essa propagação de energia dentro do sólido. Então aqui eu tenho uma representação, né, de um sólido, seria um conjunto de moléculas, aqui pode ser um conjunto de átomos ligados por forças elásticas, né? E aí esse sólido aqui, que só representa a ideia, se você fornece energia para uma dessas moléculas, são essas bolotas aqui, fornecer energia cinética, as outras vibram porque a energia que eu estou repassando para uma dessas moléculas está sendo transmitida para as outras. Então, no caso da energia térmica, uma molécula do material recebe energia, começa a vibrar com mais intensidade, e essa energia vai sendo transmitida, ou seja, a energia térmica vai sendo transmitida ao longo de todo o corpo, né, do material sólido. Então, eu imagino dessa forma a transmissão, devido à vibração das moléculas, a transmissão do calor, na condução térmica, ok? Então, a mesma coisa pode acontecer, por exemplo, se fornece energia térmica para um sólido e ele pode dilatar, né, nas 3 dimensões. Então, a dilatação térmica, né, poderia acontecer devido a esse aumento da vibração também, ok? Então, nós tínhamos deduzido a fórmula da lei de Fourier, né, do fluxo de calor. Então, o que a gente vai fazer dessa vez é considerar agora 3, né, superfícies, ou seja, uma parede composta, na verdade. Então, eu tenho 3 camadas com condutividade térmicas diferentes. Então, vamos considerar que o fluxo de calor vai se dar dessa parte mais quente aqui, imaginemos que aqui está mais quente, para essa parte mais fria. Então eu vou ter um fluxo de calor para a direita, seguindo a orientação positiva, né, do eixo X aqui, da orientação positiva, devido a essa diferença de temperatura. A gente já sabe a expressão da lei de Fourier, do fluxo de calor, e a gente vai considerar agora 3 camadas, uma parede composta, ok? Então elas estão em série, né? Então eu tenho aqui a condutividade da parede número 1, condutividade da parede 2, da parede 3. Então, aplicando a lei de Fourier para essa situação, né, em que tem uma parede, né, composta com 3 camadas, com materiais diferentes, a gente vai tentar ver qual é a expressão final da lei de Fourier para esse caso aqui especial. Antes de fazer essa aplicação, os materiais que têm materiais diferentes têm condutividade térmica diferente, né? Na verdade, esse termo se chama coeficiente, né? É o coeficiente de condutibilidade. Condutibilidade térmica. Só para servir de exemplo, eu vou pegar 2 materiais, um material isolante térmico e um condutor, bom condutor de energia térmica, tá bom? Por exemplo, eu tenho a madeira é um isolante térmico, é um isolante. Você tem a madeira, você tem os gases de uma maneira geral, são isolantes, os gases também. E aí o valor de condutividade da madeira é dessa ordem aqui. É da ordem de 3 vezes 10 a menos 4, usando a unidade de energia com caloria, centímetro grau Celsius, imagina a área em centímetros quadrados. As unidades, essa constante de condutibilidade da madeira é dessa ordem. Então dá para perceber que é um valor pequeno, até porque a condutividade da madeira é pequena por ser isolante. E comparando com um material condutor, como o aço, vou pegar o aço aqui, que é um material condutor,
né, um bom condutor de energia térmica, de calor, a condutividade do aço é aproximadamente 1,2 10 a menos 1. Usando as mesmas unidades de medidas dessa condutividade da madeira, você tem do aço. Ou seja, dá para perceber que é um valor bem maior, porque o aço é um condutor, um bom condutor, então o coeficiente de condutibilidade ele é mais elevado. Então, temos aqui, só como exemplo, esses dois materiais. Então, imaginemos que cada camada dessa, você tem um material diferente. E aí, como será o fluxo de calor através desses três materiais diferentes? Como é que vai aparecer essa fórmula final? Existe também aqui uma expressão, na verdade um desenho, né, que representa um sistema em série de resistores elétricos, né? Então depois eu quero, quer dizer, durante a nossa dedução, eu quero fazer uma comparação entre o sistema térmico aqui que eu tenho, três materiais diferentes, e um fluxo de calor, e o nosso sistema em série de resistores, percorrido pela mesma mesma intensidade de corrente, né? Será que tem alguma semelhança? Então vamos aos poucos a fazer alguma comparação com o sistema em série de resistores e o nosso sistema térmico aqui. Então a primeira coisa é aplicar a lei de Fourier. A lei de Fourier diz o seguinte: fluxo de calor é a quantidade de calor que atravessa, né, uma secção de material, essa secção aqui, num certo intervalo de tempo. Então isso é fluxo de calor. Eu posso escrever, portanto, fluxo de calor, a partir de agora, eu posso colocar como sendo a variação da quantidade de calor num certo intervalo de tempo. Na verdade, eu posso colocar aqui ponto dq dt, porque se trata de uma taxa de variação da quantidade de calor no tempo, ok? Eu vou usar Q ponto como essa variação do calor no tempo, que atravessa a secção de um material. Então isso é o fluxo de calor. Então a lei de Fourier diz o seguinte: Q ponto, que é o fluxo de calor, é proporcional à condutividade térmica, à área e à variação de temperatura, e inversamente proporcional à espessura do material. Então essa é a lei de Fourier, que a gente deduziu antes. Vamos deixar aqui. Eu vou só fazer uma pequena adaptação. Eu vou dizer aqui o fluxo de calor, Q ponto. Vou passar esse termo aqui, para o denominador. Então vai ficar assim: variação de temperatura. E aqui eu vou passar invertido para o denominador, vai ficar espessura dividido por condutividade e área da secção. Por quê? Colocando dessa forma, esse termo aqui, essa fração, ela vai representar a resistência térmica do material, daquele determinado material que eu estou considerando. Por quê? Você percebe aqui que eu tenho a espessura é constante, a área da secção é constante, essa área, e a condutividade, ela depende do material que você está tratando. E aqui eu tenho o inverso da condutividade. Isso aqui é a resistência térmica, vou chamar de resistência térmica. Ok? Então, eu posso reescrever a lei de Fourier em termos da resistência térmica do material. Eu vou reescrever desse lado aqui. Ó. Então, o fluxo de calor, a variação da quantidade de calor no tempo, é igual a ΔT pela resistência térmica do material. Eu posso chamar de RT para não confundir com resistência elétrica, né? Ok? Mas de qualquer forma, nós conhecemos desde sempre que esse fluxo de calor ele representa a variação do calor no tempo, né? Então esse aqui, vou deixar aqui do lado. O fluxo de calor é a variação de calor que atravessa essa secção num intervalo de tempo. Então, a comparação que eu faço é essa expressão, agora da lei de Fourier, em termos da resistência elétrica, da resistência térmica, com uma fórmula da eletrodinâmica, que é a fórmula da corrente. Por exemplo, a corrente elétrica, ela é a quantidade de carga elétrica que atravessa a secção de um fio condutor durante um intervalo de tempo. Então, a corrente elétrica é dada por isso aqui. E essa expressão, que agora também se assemelha, né? No nosso caso, nós temos o fluxo de calor como sendo a carga, quantidade
calor num certo intervalo de tempo. Aqui eu tenho quantidade de carga no intervalo de tempo. É uma taxa de variação também. Então eu estou tentando fazer uma comparação entre corrente elétrica e fluxo de calor, que são duas taxas, né, de variação. Essa comparação que eu tento fazer, ok? Se você pegar a primeira lei de Ohm, primeira lei de Ohm, essa primeira lei de Ohm, lá da eletrodinâmica, diz o seguinte, que a diferença de potencial é a resistência elétrica, né, que é constante, vezes a corrente elétrica. Se eu isolar a corrente elétrica aqui, nessa expressão da segunda lei de Ohm, da primeira lei de Ohm, eu vou obter dDP dividido pela resistência. Ou seja, eu tenho aqui a corrente elétrica, a diferença de potencial pela resistência elétrica, e eu tenho aqui o nosso fluxo de calor, que é a nossa diferença de temperatura, né, como se tomasse o lugar da diferença de potencial, dividido por uma resistência, só que aqui é térmica e aqui é resistência elétrica do material. Então, essas semelhanças que a gente observa, né, dessa expressão com relação a essas, elas são interessantes e é isso que a gente vai tentar fazer até o resultado final da lei de Fourier, né, para o caso em que eu tenho três camadas de materiais atravessados por um fluxo de calor. E a gente compara no final com essa estrutura aqui de um circuito elétrico, ok? Então vamos apagar e vamos aplicar essa lei de Fourier para as três camadas aqui de condutividade térmica diferentes. E vamos ver o que acontece. Então vamos fazer assim. Na parede 1, parede número 1, essa aqui, eu tenho o fluxo de calor, que é constante. Você está num regime estacionário, então o fluxo de calor em cada secção dessa, em cada parede dessa é constante, o fluxo de calor. Então, o fluxo de calor, ele é a variação de temperatura. Na primeira parede eu tenho a variação de temperatura, vou pegar a maior, menos a menor, dividido pela... Eu não vou colocar a resistência térmica por enquanto, eu vou colocar essa expressão aqui, na resistência térmica, né? Que é L, ou seja, a espessura, condutividade vezes a área da parede número 1. As áreas são todas iguais, né, dessas secções aqui. Isso é a expressão para o fluxo de calor na parede número 1. Na parede 2, número 2 é a mesma coisa. O fluxo vai ser a diferença de temperatura na parede 2, eu vou pegar a maior menos a menor, P2 menos P3, a espessura da parede 2, espessura da parede 2, dividida pela condutividade da parede 2 vezes a área. E, finalmente, a parede 3, vou deixar aqui as três expressões, o fluxo de calor, a variação de temperatura. Na parede 3, eu tenho a temperatura 3 menos a temperatura 4, maior menos a menor, dividido pela espessura da parede 3, espessura daqui, condutividade 3 da parede 3, que é outro material, vezes a área. As áreas são todas iguais e os fluxos de calor são todos iguais, porque eu tenho um regime estacionário. Então, eu posso pegar essas três equações, por exemplo, né? Eu só até chamar de equação 1, equação 2 e equação 3. E eu posso somar essas equações. Antes de fazer isso, eu vou isolar a temperatura, a variação de temperatura em cada um, ok? Então vamos fazer isso. Para poder encontrar o fluxo de calor de todo o sistema, ok? Então vamos lá, isolando na equação 1, isolando a variação de temperatura, eu vou obter isso aqui. T1 menos T2, multiplicar cruzando isso aqui, vai ser o fluxo de calor vezes essa quantidade aqui. X1 vezes 1. Na equação 2, eu tenho variação de temperatura, novamente multiplicando cruzando isso aqui. Multiplica cruzando, eu tenho fluxo de calor vezes x2, 4 vezes A. E na equação número 3,
variação de temperatura, T4, fica cruzando esse termo por 1, e o fluxo de calor vai ser X3, condutividade de 3 vezes a área. As três equações que eu consegui encontrar aplicando a lei de Fourier, eu posso somar essas três expressões, somar, e a gente já nota aqui que se eu for somar as três expressões, eu vou cortar, por exemplo, a temperatura 2 com a temperatura 2, né? Sinais trocados, mesma quantidade, né? Sinais trocados. Eu vou cortar a temperatura 3 com a temperatura 3, então somando cada equação dessa, uma a uma, e vai sobrar só a temperatura inicial, mais quente, e a temperatura final, né? Vai sobrar essa e essa, temperatura final mais fria, ou seja, o calor está se propagando nesse sentido, da maior temperatura para menor, que está o fluxo de calor, né? E aí eu vou obter que expressão? Eu vou obter essa expressão. Temperatura 1 menos a temperatura 4 final é igual. Aqui, somando esse termo à direita, como o fluxo de calor é constante, a gente pode, vou tirar esse traço aqui, a gente pode perceber que eu vou poder colocar em evidência esse fluxo de calor que é constante e somar esses termos aqui, né? Vai ficar X1 calor vezes A, X2 K2 vezes A, X3, isso é a resistência térmica do material, K3A. Ok? Para finalizar essa expressão, eu vou apagar o lado direito. Apagando o lado direito, a gente vai reescrever. Eu tenho a temperatura final, menos a temperatura inicial, né, desse lado esquerdo, e o lado direito, a maior e a menor. Fluxo de calor. E como eu estou somando esses termos aqui, esses termos representam a resistência térmica de cada uma dessas camadas, né? Isso aqui é R1, isso aqui é R2, isso aqui é R3, né? Térmico, né? Resistência térmica, essa resistência aqui, que é o inverso da condutividade. Então, eu posso reescrever agora sim, com a resistência térmica da camada 1 mais a resistência térmica da camada 2 mais a resistência térmica da camada 3. Eu vou passar a dividir esse termo para poder isolar o fluxo de calor da lei de Fourier. Então vai ficar T1 menos T4 dividido pela soma das resistências térmicas. Então, novamente, a gente pode imaginar que o fluxo de calor é a variação de temperatura entre os dois ambientes, inicial e final, dividida por uma... Aqui eu estou somando as resistências térmicas, é como se fosse um sistema de paredes, né, em série, cujas resistências eu estou somando para encontrar uma resistência equivalente, né, como se fosse uma resistência equivalente térmica. Tá? É uma resistência equivalente térmica. Ok? Então, novamente se assemelha ao nosso sistema de circuitos de resistores em série. Porque aqui também, se você for calcular a resistência equivalente do circuito em série, a resistência elétrica, você vai ter que somar um a um dos resistores. E a soma desses resistores em série, você tem a resistência equivalente. Então, novamente você vê uma semelhança com o nosso sistema térmico e um circuito em série de resistores. Mas a expressão final da lei de Fourier é essa aqui, ok? Para esse nosso sistema com 3 camadas de materiais diferentes. Tá, tudo bem. Outro detalhe é o seguinte, nesses cálculos a gente pode fazer exercício depois, mas nesses cálculos a gente usa variação de temperatura. Essas variações de temperaturas vocês podem usar no sistema internacional na escala Kelvin, que é do sistema internacional, ou Celsius, porque a gente sabe que a variação da temperatura na escala Kelvin é o mesmo valor da variação da temperatura na escala Celsius. Então, como se trata de variações de temperatura, tanto faz você usar Celsius ou Kelvin, vai dar o mesmo resultado, então não tem problema. Mas no sistema internacional, a escala usada, né, a escala padrão, é a Kelvin, ok? Só para você saber. Então,
ficamos aí.